Oi, pessoal, eu sou a Dri. Eu sou o Neto. E esse é mais um episódio do Drinetopia. Drinetopia. Bom, no episódio anterior a gente finalizou falando que ia contar pra vocês como que foi a nossa trajetória aqui em São José dos Campos. Mas, antes da gente chegar nesse tema, a gente vai ter que voltar um pouquinho em como que a gente planejou o ano de 2024 até chegar, né, nessa mudança que praticamente mudou totalmente a nossa vida, né? O ano de 2024, os nossos amigos mais próximos falavam assim, cara, vocês estão vivendo um ano em 3. Esse foi o título, né, do Tipo, último. tudo que podia acontecer, vocês viveram em 3 anos dentro de um só. Então, assim, não foi nada fácil, claro, mas assim que o Neto sofreu o acidente, quando ele foi pra casa, ele tinha feito uma planilha pra mim, pra ficar planejando as coisas. E aí eu usei dessa planilha pra, tipo assim, vou planejar o nosso ano inteiro em como que a gente vai fazer pra encarar isso. Porque é uma coisa que eu faço, assim, que eu gosto muito, é de ficar planejando as coisas. Sonhos, metas, tudo, sabe? Aquelas listinhas de sonhos que você faz no final do ano, coisas para o ano que vem. Todo ano tô lá. Então eu usei isso pra gente entrar num lugar ali, pra gente conseguir sobreviver, né? Porque, cara, tanta coisa acontecendo na nossa cabeça, tanta mudança. Ele tinha acabado de perder a perna, a gente descobriu que estávamos grávidos do Murilo. O Miguelito ainda, né, vivendo aquela mudança junto com a gente. Então a gente falou, mano. No último episódio a gente contou lá de Nova York um pouquinho, que era o sonho que já estava planejado antes. Já estava planejado, aí aconteceu o acidente. Aí também é uma coisa que entrou na planilha, porque, só para contextualizar, a gente dividiu o ano de 2024 em 4 trimestres. Aí, o primeiro trimestre, que foi janeiro, fevereiro e março, a gente falou, vamos focar na recuperação do Neto e trocar de carro para um carro mais econômico, que na época a gente tinha um Fluence que bebia pra caceta. E a gente precisava adaptar o carro também, daí verdade. já aproveitamos e já fizemos essa troca. Aí a gente trocou o Fluence por um HB20 e ele já ficou adaptado pro Neto, que daí é até isso, tá? Quando você sofre esse tipo de acidente, você tem que ir lá no Detran, fazer uma nova CNH. E aí o Neto teve que fazer tudo de novo e o carro, toda vez que ele for dirigir, tem que ser um carro adaptado. Não tem como. Mesmo que seja automático, tem que ser adaptado pro lado da perna dele, né, amor? A perna esquerda. É. Aí depois nós tivemos ali no segundo quarter, né, a viagem que a gente contou, de Nova York e Canadá. E aí ali a gente já estava fazendo a prótese, né, dando uma olhada ali nas oportunidades de morar em São José, a gente já estava cogitando isso. No terceiro trimestre ali a gente fez a mudança de fato para cá. Foi. E ali que a gente decidiu parar um pouco, sossegar, né? Eu tinha feito muita coisa naquele ano. Pra se preparar, começar a se preparar pro Murilo e não fazer mais planos, né? É. Não planejar mais nada, que era pra gente dar atenção só pro Murilo. Até porque a gente já tinha passado um puerpério antes, então a gente sabia que, tipo, cara, quando você tem um puerpério, esquece. Não tem como você achar que vai sair tudo planejadinho, não sei o quê, porque é privação de sono, é um bebezinho novo na casa. No nosso caso, tinha um outro bebê, porque o Miguel, com 2 anos, ainda era um bebê, adaptando com a chegada do irmãozinho. Então, assim, a gente falou, cara, esses 3 últimos meses do ano, a gente só vai sobreviver e viver o puerpério, tentar trazer leveza, porque a gente viveu sozinho. Apesar que teve, nos primeiros dias, a minha sogra aqui comigo, ela foi embora, e eu e o Neto segura na mão de Deus e vai. E para ter uma ideia de o quanto isso é importante, né, esse tipo de planejamento, 2025 a gente não fez esse planejamento à risca, né, certinho igual a gente tinha feito antes. E aí a gente se perdeu ali nos planos, né? Nossa, a gente não tinha previsibilidade do que ia acontecer, não sabia como ia estar as finanças e tudo mais. Porque também foi isso, né? A gente planejou bem o 2024, mas se tem uma coisa que a gente não sabia de maneira nenhuma lidar bem, era com as finanças.
Então, esse sempre era um problema. A gente conseguia pagar as contas, mas tipo assim, aconteceu do carro quebrar. Não tinha uma reserva. O carro quebrou, e aí? A gente teve a reserva para ir para Nova York em 2024 e tudo mais, porque no ano anterior eu ganhei uma causa do meu antigo trabalho. Então, tipo, ganhamos uma ação e foi quando eu falei para ele, cara, eu tenho esse dinheiro agora, se eu não realizar esse sonho agora, eu não vou conseguir realizar, porque dinheiro eu não vou ter para realizar. E aí é onde morou o problema, porque a gente ganhou uma bolada, né? Tipo, bolada pra mim, que nunca tinha visto esse dinheiro, né? Enfim. Mas era um dinheiro bom. E a gente ganhou esse dinheiro, eu falei, cara, a gente vai pra Nova York e vamos guardar o restante tudo na reserva. Esse era o plano. Só que aconteceu, o Neto sofreu um acidente. E assim que o Neto sofre um acidente, a primeira coisa que eu falei pra ele é, a gente vai comprar a prótese. Você não vai ficar esperando no SUS, aliás, no INSS, né? No INSS, porque ia demorar muito tempo. Não, a gente vai comprar a prótese. Porque se Deus me abençoou pra gente ganhar essa ação, é porque ele já sabia que a gente ia precisar desse dinheiro. E dito e feito, a gente foi atrás da prótese, aí depois ele conseguiu ganhar um seguro do trabalho dele, que praticamente quita esse valor que a gente teve que tirar da reserva. Só que ainda assim, a gente não sabia lidar com dinheiro. Então, a gente veio embora para São José dos Campos, a gente tinha pagado o caminhão da mudança, porque a gente trouxe todos os nossos móveis de Campo Grande para cá. A gente comprou todo o quarto do Miguel, porque o quarto que era dele, que era de bebê, passou pro Murilo, né? Tipo, guarda-roupa, cômoda, tudo foi pro Murilo. E aí, a gente teve que comprar tudo pro Miguel de novo. Uma cama e um guarda-roupa. Aí, máquina de lavar, todas as coisas que a gente acabou desfazendo lá, a gente teve que comprar aqui. Foi uma das escolhas que a gente fez, né? Que foi a decisão entre pagar um caminhão enorme para trazer tudo ou vender tudo e comprar tudo novo aqui, né? Sim. O que compensava mais. Então, o que a gente fez? A gente vendeu as coisas que a gente já queria trocar, né? As coisas que eram mais velhas, que né, já não supria tão bem, tipo a máquina de lavar, que já era... não aguentava mais tanta roupa, a gente tinha ganhado ela usada já, pô. Aí a gente vendeu algumas coisas e comprou algumas coisas aqui. E aí pagamos o caminhão pra trazer as coisas que já eram novas Fora e boas. Fora o calção do aluguel. Calção, não, exatamente. E aí tudo isso saindo do mesmo lugar, da reserva que a gente tinha, né? E foi indo, gente, uma coisa que é dinheiro... Todo mundo fala, dinheiro não leva desaforo. E aí era um período também que a Adriele tinha saído do banco, né? Onde... O amor da minha vida. Muito bem. Tinha saído do trabalho, né, ganhado a ação, né, conseguido sair do trabalho com todos os direitos. E só que aí ela estava grávida, então ela não voltou a trabalhar quando saiu. É verdade, teve então isso. Aí era só o meu salário, o custo de vida já estava alto, a gente se mudou para São José, onde o custo é mais alto também do que lá. Então, aí assim a gente foi seguindo. Os primeiros meses a gente ainda até usou da reserva para suprir o salário que eu não conseguia contribuir porque eu não tinha mais, né? E uma coisa que é fato, é fácil subir padrão de vida, mas descer padrão de vida... Nossa, e tem isso também, gente, porque São José é totalmente diferente o custo de vida de Campo Grande. Então, também teve essa paulada, né? Da gente chegar aqui, o aluguel ser muito mais caro, as comidas, as coisas. E aí, eu só o Neto trabalhando pra sustentar a casa não tava dando. E a reserva foi indo, e a reserva foi indo, a reserva foi indo. E aí, né, a gente teve todo esse período, desde 2024 ali, uma certa dificuldade de ter uma clareza, uma visibilidade bem do dinheiro, né? Porque a gente, como casal... Desde o começo, desde muito antes disso, a gente decidiu que a gente iria unir as nossas rendas e os nossos gastos. Então, até hoje, a gente junta tudo, né? Não importa se quem ganhou mais, quem ganhou menos, as contas são da família. E aí a gente, idealmente, separa uma quantia para cada um para fazer o que quer, né? Nem sempre isso acontece. Faz tempo, agora tá voltando, agora deu. Mas essa é a ideia, né? Então, a gente vai... No mercado, quem que paga? Não interessa. Se não tem dinheiro na conta de um, transfere e tal. Não tem essa competição, essa divisão, né? Uma coisa que o Neto sempre falou amor, o dinheiro é nosso. E aí antes, isso é muito engraçado, você até gostou de falar, porque antes, como eu sempre fui uma coisa assim, eu sou uma mulher independente, eu tenho meu próprio dinheiro, nananã. Aí, na época que eu ganhava mais, e a gente ainda não era casado, eu ficava ele falando isso aí, eu ficava...
você não tá de olho no meu dinheiro? O que é isso? E aí, depois eu pensei, não, lógico que não. Ele realmente tá me dando uma visão diferente das coisas, que a gente é um só. Aí a gente casa, e aí é aquela coisa, você casa pra ser um só. E aí ele passa a ganhar mais do que eu, e o discurso continua o mesmo, o dinheiro é nosso. E aí ele faz a gente fez as divisões de tipo, ó, esse aqui é tanto pra casa, tanto pra educação, tanto pra saúde, tanto pra gente gastar como quiser. Cada um tem a sua cota. Começa um problema diferente, né? Porque começa a ficar mais complexo de gerir tudo isso. Porque aí são 2 salários, são todas as contas da casa no orçamento 2 crianças. Aí uma criança, depois outra criança. Então, assim, a quantidade de transações, de movimentações que a gente faz no mês é grande, né? Porque soma todo mundo, soma leite das crianças, fralda, farmácia de todo mundo, né? Fora as contas de casa, aluguel, não sei o quê. Vai no mercado, vai na padaria, cachorro, vai na feira. Então, fica difícil de gerir isso certinho, por categorias e tudo mais. E uma coisa que eu sempre tive dificuldade nisso é, antes de eu e o Neto casar, até quando a gente namorava, eu tinha um caderninho. Aí tudo eu colocava no meu caderno, tipo, aluguel, água, luz, telefone, e anotava ali, fazia a soma, tantos. E o Neto sempre foi do Excel. Aí vem o cara das planilhas, né? O cara da tecnologia, começa a inventar um monte de planilha. E aí ele sempre fazendo planilhas e planilhas. E aí comecei, né? Planilha, tal, melhora aqui, melhora ali, coloca uma funcionalidade nova, calcula automático, automatiza as coisas, categoria, nananã. E aí eu comecei a me interessar, né, por essa área financeira. Comecei a procurar até alguns aplicativos, né, que já existem aí. E aí cheguei a testar alguns ali, uns 3 ou 4. Alguns eu testei individual, um pouco antes disso até. E aí nesse período, acho que foi em 2024 que a gente assinou o primeiro lá dos aplicativos, que era anual. Não, foi no final de 2023, porque até a gente conta o acidente pra ele depois. Isso. Antes de 23, metade de 2023 ali, eu assinei um dos aplicativos aí que eu já testei, que tinha inclusive um consultor ali, né, um assessor financeiro, um assessor de investimentos, que estava aconselhando a gente durante todo um ano. Depois eu renovei com esse assessor usando uma outra plataforma. Mas nunca era bom. Sempre tava faltando alguma... E não, tipo assim, o aplicativo em si sempre tinha alguma coisa ali que você olhava e você falava assim, pô, como é que eu não consigo fazer isso? Eu que sou o cara da TI, acabo sendo um pouco exigente para isso. Então eu vi umas funcionalidades, umas coisas que eu pensava, pô, não dá, né? Pelo preço que eu tô pagando, podia ser um pouquinho melhor. Ou é mesmo, ter esse negócio a mais, porque era caro, a gente pagou caro nos negócios ali na assinatura anual. Sim. E aí, eu tava ali me desenvolvendo profissionalmente também, né, na área da tecnologia, e resolvi que, pô, se eu tô fazendo uma planilha, eu já tô ficando limitado dentro da planilha, quero fazer umas coisas que o Excel não deixa, já não dá mais. Por que eu não vou fazer um aplicativo disso? Né? Isso, gente, uns 2 anos, 3 anos antes de existir IA, né? E aí eu comecei a pesquisar, estudar, eu cheguei a fazer ali uns esboços horríveis, com umas cores nada a ver. Nossa, amor, você super pode falar aquela frase, eu cheguei quando tudo era mato. Tudo era mato, não tinha dar um prompt ali, sai um app pronto do outro lado, nossa, não tinha isso. E aí eu comecei a fazer o meu solitário, próprio... foi na raça, velho. Não tinha IA pra te ajudar, não. Aí comecei a desenvolver, fui implementando. Aí, assim, era um projeto de estudos e secundário. Então eu fazia nos fins de semana, fazia num dia de feriado, quando tava de boa. E a vida com criança, assim, nunca tá de boa. Então foi bem... Assim, levou uns 2 anos ali pra ele ser minimamente usável, né? E aí... e também você tinha a questão, assim, você é ótimo em back-end. Exato. Pra gente contextualizar, o back-end, quando você imagina um site, é a pessoa que fica por trás dos códigos para aquele site funcionar. É o esqueleto da coisa. O front-end é quem fica fora disso, é quem faz o layout da página, os botões, não sei o que, pra deixar o site bonitinho quando a gente vê. Então o Neto sempre foi muito bom dos bastidores, ele fazia os códigos, ele fazia as funcionalidades, tudo. As telas pretas. Mas não tinha uma pessoa pra fazer o negócio ficar bonito. Eu não sei fazer isso, apesar de eu ter tido aula de web design na faculdade... Eu não sei fazer. E quem tem que fazer, que é um front-end, a gente até tinha ele tentava ver com os amigos e tal, mas
Algumas Ninguém pessoas até enganjava a ajudaram, ponto de falar assim, bora, vamos fazer mesmo, tal. Porque, cara, dava muito trabalho. Ideia de doido, ideia de doido. E aí eu fui fazendo, e aí tem o que? Mais ou menos um ano já que já dá pra usar, que eu já vou usando Já isso tem um aí, ano já né? que a gente usa. Passei um tempo usando Um planilha pouquinho junto com mais, eu ele, diria. fica até mais que um ano. E, enfim, e aí fui fazendo, fui pegando as coisas que eu via que eu não gostava nos outros, coisas que eu achava legal, que tinha em um, que tinha no outro e tal, fui juntando aquilo ali tudo, e aí eu fiz do meu jeito Sim. ali, que supria as minhas dores. E aí hoje a gente usa, né? Hoje Nossa. ele tá bem legalzinho, assim. Você lança ali suas movimentações, né? Recentemente, inclusive, eu fiz uma feature que você importa o extrato do banco. Ele lê tudo automático com Nossa. IA. Porque, Então, gente, é legal quando a gente tem a pessoa testando em casa, que daí a gente passa pro Devil. Ai, não tô gostando não sei o quê. Aí ele já pensa já numa forma de já solucionar faz. o problema. É. Que eu falo assim pra ele, cara, toda vez eu vou ter que parar e ficar colocando coisa por coisa de cada gasto que eu fizer. É uma das dores que eu tinha, né, num dos outros aí, que tinha que ficar lançando um por um. Ou ele tinha um que até importava, mas daí eu tinha que ir lá revisar um por um, porque ele duplicava. Nossa, ele dava uma raiva daqui quando dava uns acontecia saldos isso. assim exorbitantes que eu nunca teria gastado aquilo no mês, enfim. Trazia cartão de crédito duplicado, pagamento Nossa, de e aí fatura, a era gente uma tinha que zona, achar a assim. diferença. Nossa Não tinha. senhora. A gente gastava mais tempo arrumando a plataforma do que planejando mesmo as finanças. E aí, enfim, resumi, né? Aí fiz, além de você lançar os gastos ali com agora a importação, né? Que tá muito legal. Você tem uma aba de planejamentos, onde você pega cada categoria que você definiu, né? Já vinha algumas pré-definidas, você pode criar mais. E você coloca os limites que você quer gastar por categoria. Tipo, vou gastar, sei lá, R$ 1.000 com o supermercado. E aí ele vai puxar tudo que você já lançou, vai somar ali, né? Fazer a conta com o que você planejou e te dar quanto você ainda pode gastar para cada categoria que você planejou. E aí ele faz, né, claro, uns gráficos ali para te mostrar tudo isso. Uma outra dor muito que a gente tinha, assim, que a gente se perdia muito era cartão de crédito. Nossa, e tanto é que muitas vezes, quase minha vida inteira, os motivos que às vezes eu ficava endividada, Cartão de crédito. nunca fiquei assim, ai, nome sujo, essas coisas, mas era tipo assim, Dificuldade, de né? ficar presa nas coisas, ciclo que não consegue era sair. cartão. Tipo, parcela, cara, essa era a pior fase, né, amor? Parcelar a Parcelar o fatura, valor terrível. total do cartão de crédito porque não tinha dinheiro pra pagar. Pagar parcial, eu vou Nossa, cair pro próximo mês, enfim. E aí, essa era uma dor que eu tinha e que com uma outra coisa que eu falei, que juntou, então se eu tinha, tipo, 2 cartões, o Adri tinha 2, né, 3 de um, 2, 3 de outro, era um monte de cartão, a gente ficava perdido. Aí, tipo, você já pagou a fatura? Qual delas? Ah, aquela. Não, mas aquela outra que era mais cara. Não. E aí virava um bolo todo. Pois bem, fui lá, implementei uma página lá que trata só cartão de crédito. Você cadastra o dia que vence, o dia que ele fecha a fatura, aí ele gera a fatura, paga parcial, joga de um mês para o outro. Ele soma todas as faturas do cartão, então você consegue olhar dor. ali, pô, esse mês eu estou pagando X mil reais de cartão. E ele somou todos os cartões. Sim. Isso é uma coisa que a gente não Nossa, fazia. eu lembro do outro aplicativo que a gente usava, que quando você antecipava a fatura do cartão de crédito, era um rolê. Porque daí você não conseguia fazer a soma correta, porque você tinha antecipado a fatura. E aí a gente. Tinha Nossa, que ficar fazendo gambiarra, era né? muito ruim. Usando o Nossa. standard. Aí, não vou dizer que eu nunca fiz gambiarra no meu, mas assim, eu fiz a gambiarra para conciliar o final do mês. Mas eu anotei, pô, vou implementar isso daqui para o sistema fazer isso daqui. Sim. E fiz muitas correções nesse sentido, eu fiz. Tem movimentação recorrente, lanço ali aluguel, marco recorrente, não preciso ficar todo mês lançando. Então, o planejamento dos próximos meses já está completo com essas coisas recorrentes. Enfim, e aí a última, que é a do momento, né? Que tá no finalzinho ali do desenvolvimento. Não, essa vai estourar a boca do balão, essa. Um agente de IA, onde você vai poder abrir um chatzinho ali dentro do aplicativo mesmo. E ele vai ter acesso às tuas finanças. Aí, claro, né? Eu estou estudando bastante sobre leis de proteção de dados. Isso está tudo dentro das regras. Não tem nenhum dado exposto. Isso é garantido, né? E, afinal, não quero meus dados rodando por aí pela rede, né? Não que alguém se importe muito, mas... vai saber. Né? Vai saber.
E aí ele vai ter acesso a todos os seus dados e ele vai aprender com você, como as ferramentas já fazem hoje. Então, pô, eu não gosto de... meu cafezinho eu não posso tirar do meu orçamento, ele é importante. Então, a inteligência artificial vai aprender isso automaticamente e quando você pedir para ela te sugerir um corte de gastos, ela não vai mexer no teu cafezinho, porque ela já aprendeu que você não gosta. Tipo, seus gastos são maiores na sexta-feira à noite, com comida. Então, ela já sabe, ela vai aprendendo com o seu padrão de consumo. Não, e até pra te ajudar, assim, funcionou muito comigo na Nossa, minha eu tenho vez. muitas ideias pra isso, cara, do tipo... Não, dá pra fazer. Sistema, eu quero trocar de carro. Será que Isso rola? que eu ia falar. Questão, no caso do meu sonho, que era Nova York. Por que eu não consegui realizar meu sonho antes? Não é só por falta da grana em si. Porque se eu tivesse guardado, se eu tivesse feito um planejamento, se eu tivesse... Ia acontecer. Ela demorou pra acontecer, porque eu nunca tinha feito um planejamento, ganhei uma bolada numa ação e aí eu fiz acontecer. Se não tivesse acontecido essa ação, provavelmente eu não teria realizado o meu sonho naquele ano. Mas, uma coisa que eu acho muito legal que você falou é, tipo, se você às vezes perguntar, olha, eu tenho o sonho de comprar uma casa de tantos mil. Como que eu posso fazer? Onde eu posso melhorar para conseguir realizar esse meu sonho? Porque eu acho que o grande problema da maioria das pessoas é que a gente não teve educação financeira quando era criança, ou na escola, ou adolescente e tal. Nem foi muito ensinado a planejar também. Não foi. E aí a gente tem aprendido muito agora, pesquisando, consumindo conteúdo sobre isso e tal. Mas, mano, nossos pais, pelo menos no meu caso, meus pais não tiveram isso, assim, sabe? Minha mãe, principalmente, não teve, entende? Aí você imagina um tanto de mães solos, por exemplo, que tem que criar seus filhos e tudo, e você, cara, você tem que trabalhar, pagar as contas. E aí, como é que faz? Então a ideia é que a gente consiga proporcionar essa inteligência artificial que vai conhecer você e os teus gastos como se fosse o assessor que a gente tinha, né? E ele vai poder te ajudar a fazer esse plano. Pô, ele não falava assim, investe XYZ. Ele dava orientação. Quero comprar um carro no final do ano. Tá, então, ó, o seu orçamento tá meio apertado. Você precisa cortar alguns custos e guardar tantos por mês. E aí ele vai te ajudar a fazer esse planejamento. Ou vai falar, ó, pô, você acabou de comprar uma casa, então você já paga um X% do teu rendimento em um financiamento. Não é uma boa ideia você assumir uma nova dívida. E que ele seja ali esse... Aconselhador, esse assessor ali realmente, né? Cara, mas a real é... E se, né, amor? E se a gente lançasse esse aplicativo pra vocês? Comenta aqui pra gente saber. Porque assim, a gente usa no nosso dia a dia, supriu muito as nossas necessidades, tem ajudado demais, porque eu acho que quando você tem a visão daqui, eu sou muito visual, cara, muito mesmo. Então, quando você tem a visão de tipo assim, caraca, tô gastando tantos por cento do meu dinheiro em iFood. Caraca, tô gastando tantos por cento do meu dinheiro em cartão de crédito. O que tem nesse tanto de cartão? O que eu tô gastando? Porque daí, a gente vendo isso, a gente entrou numa... Não precisa de tudo isso de cartão. Vamos ter um cartão só e a gente vai concentrar gastos grandes, tipo de parcelar aqui, mas com prudência. Isso ajudou muito. Mas tudo isso, estratégias que a gente tá tendo pra nossa vida financeira do último ano pra cá, foi baseado nisso, de conseguir visualizar, sentar, a gente até fala, né, a gente tem nossa reunião de finanças, que a gente põe todas as nossas dívidas ali, nossas contas, nossa renda, tudo ali no aplicativo, visualiza, senta, conversa e aí a gente toma decisão. Então, cara, se por um acaso a gente lançasse pra vocês usariam? Teria a gente gostaria de saber. Algumas adaptações ali e publicar isso, né, deixar isso aberto pra quem quiser usar. Como é que chama? Quando você coloca um aplicativo no Apple Store, nas lojas de aplicativos. A gente quer saber. Comenta aí pra nós, ou então manda lá no Instagram, sei lá, a gente quer saber, porque, cara... Se ajudou a gente, pode ajudar mais gente. Só isso que a gente pensa. E como o nosso propósito, principalmente do Drinetopia, o nosso foco é ajudar outros casais, outras pessoas, a gente falou, por que não? Então... É isso, acho que a gente deu uma boa resumida no que aconteceu até chegar aqui para São José dos Campos. E, enfim, a gente quer saber a opinião de vocês agora, então comenta.
E não esquece de compartilhar o vídeo aí, galera, porque por mais que a gente demore um pouquinho, a gente continua firme e forte aqui, não desiste não, que a gente vai trazer mais conteúdos pra vocês. Comenta, manda respostas no direct, se for o caso, se tiver dúvidas, pergunta como que é esse sistema, né? A gente só falou por cima aqui, mas... Se vocês gostariam que a gente mostrasse... Poderia ser uma boa mostrar. Enfim, comenta aí pra gente saber. É isso. É isso, né? Até a próxima. Até a próxima.